Representantes de várias capitais participam de fórum que discute a sustentabilidade e a preservação da natureza no Brasil. A reunião foi realizada em um hotel na zona centro-sul de Manaus e tem como objetivo a troca de experiências e projetos de preservação ao meio ambiente. Fomos extremamente bem recebidos em Manaus e estamos fazendo essa troca de experiências que é boa não só para Manaus, mas para Belo Horizonte, mas para toda e qualquer capital que queira preservar o meio ambiente. A gente está apoiando essa rede de CB27 já desde 2012, de um parte financeiro, mas também de um parte ideológico. Cercada por florestas e cheia de recursos naturais, a Amazônia tem um papel fundamental, principalmente na discussão de projetos de sustentabilidade. Eu acho que Manaus vem assumindo um papel de protagonista desse processo de articulação regional. É a cidade hoje reconhecida como a cidade mais importante da região amazônica, uma cidade promissora, uma cidade que cresce bastante, a sexta cidade que mais cresce no Brasil. Você já ouviu falar na LER, lesão por esforço repetitivo, como digitar, dirigir ou algum outro tipo de atividade no trabalho? Essa é a expressão popular para DORT, um distúrbio muscular. A maioria dos casos registrados no ano passado foi de funcionários do sexo masculino no Distrito Industrial de Manaus. Alongar as mãos já virou rotina para a Cristiana. Ela passa boa parte do dia assim, digitando. Em 2010, as consequências começaram a aparecer. Eu comecei a sentir muita dormência nas minhas mãos. À noite eu não conseguia dormir porque adormecia todo o meu braço. Aí eu não tinha força mais para escrever e nem força para segurar mais nenhum tipo de objeto. Ela é apenas uma das quase 200 pessoas do Amazonas com DORT, um distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. Entre os principais sintomas estão dormência, dores e fraqueza muscular. Em 4 anos, o número de pessoas diagnosticadas com esse distúrbio aumentou em quase 400% aqui no Amazonas. Os principais motivos estão relacionados à repetitividade, o esforço e o excesso de carga. O tratamento inadequado, sem fisioterapia, pode causar doenças musculares. As mais comuns são as tendinites, as síndromes do túnel do carpo, nós temos as tendinoses, são tendinites de longa duração, onde existe realmente uma periodicidade de agravante muito grande. Essas são as mais incapacitantes, mas desde distúrbios vasculares a distúrbios nervosos também. Para quem faz atividades repetitivas, o ideal é se alongar antes do trabalho e durante fazer pausas periódicas e sempre beber muita água. A Zona Franca de Manaus segue rumo à prorrogação por mais 50 anos. Nessa quarta-feira, em Brasília, apenas 3 deputados federais votaram contra. Agora, o próximo desafio é aprovar o projeto no segundo turno. No primeiro turno, foram 364 votos a favor da PEC, proposta de emenda à Constituição que prorroga por mais 50 anos a Zona Franca de Manaus. Outros 3 foram contra. O senador Eduardo Braga, líder da bancada, o governador Omar Aziz e o prefeito Arthur Neto acompanharam as votações. Eu vim acompanhar a votação, acho que como governador você tem a força e o respeito dos outros políticos. O ministro, você tem mais facilidade que um deputado tem de falar com o ministro. Então, é por isso que a presença da gente, e pessoalmente, sempre é uma coisa, pelo telefone é outra totalmente diferente. É vital para nós estar chegando na zona vermelha, na zona do prejuízo. É preciso agora darmos confiança aos investidores. E queremos a mesma coisa para a lei de informática. Vamos casar os interesses e tocar para frente setores que são vitais do ponto de vista do crescimento tecnológico do Brasil. O projeto da Zona Franca de Manaus, do Polo Industrial, é o maior projeto ambiental que o governo brasileiro desenvolveu. Nós representamos, portanto, os guardiões da maior floresta em pé do Brasil e a maior floresta em pé do planeta por via de consequência. Portanto, aprovar o primeiro turno da prorrogação por 50 anos hoje é um passo importantíssimo. Resgata o otimismo, resgata a confiança e a tranquilidade da sociedade amazonense e dos investidores que agora olham e aguardam com ansiedade a aprovação final da prorrogação para que nós possamos dar continuidade ao desenvolvimento socioeconômico da nossa região.
A segunda etapa da votação será realizada em meados de abril. O setor está confiante, mas é preciso ampliar os segmentos e investir na regionalidade. No Polo Industrial de Manaus são pelo menos 500 empresas e os carros-chefes são o polo de 2 rodas e eletroeletrônicos. A meta para os próximos 50 anos é investir também em insumos agrícolas, minérios e minerais para a fabricação de produtos farmacêuticos e cosméticos. Alívio de um lado e preocupação de outro. A indústria e o comércio no Amazonas e em outros 4 estados da região norte já estão em crise por causa da greve dos servidores da Suframa, que já dura 30 dias. Tem recebido muitas queixas são com relação ao setor de confecções e calçados, porque nós estamos trabalhando agora com coleções novas. E começam a chegar, não começa a chegar as novidades e as lojas começam a ter queda nas vendas, que trabalham com esses setores. E o outro também que está muito prejudicado é a matéria de construção. Nós temos aí, segundo o Sindicato dos Transportes, mais de 1.000 carretas paradas entre indústria e comércio. Então nós entendemos que é preciso fazer alguma coisa para que se volte à normalidade com a entrada de produtos na nossa cidade. Segundo o Centro de Indústria do Amazonas, 4 empresas do polo industrial estão paradas. Todas as linhas de produção estão em ritmo lento e para administrar a falta de insumos, algumas empresas dão folgas coletivas aos funcionários. Wilson Périco não descartou a possibilidade de demissões no polo industrial de Manaus. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá.